Você veio à casa do Senhor nessa noite? Mas eu creio que você que está aqui, você que veio buscar essa presença que é real, você pode encontrar, amém? Talvez você esteja só na tua casa, mas Deus quer usar a tua vida nessa noite, amém? Para que você possa ser um instrumento do Senhor, para contagiar a outros, aqueles que você o ama e está bem perto de você, amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa noite. Tu és real nesse lugar, porque aqui estamos reunidos em Teu nome. Onde 2 ou 3 em Teu nome estão, o Senhor se faz presente. Sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, Pai. Recebe, Senhor, o nosso clamor, recebe a nossa oração nessa noite. O Senhor conhece o que está dentro de cada um de nós que aqui está, Pai. Que o Senhor possa vir com a Tua palavra, que é viva, que é rema para as nossas vidas, Pai. Que possa trazer resposta, que possa trazer direção, porque estamos aqui, Pai. E como filhos e filhas, desejamos ouvir a Tua voz, Pai. Usa-me, Senhor, como um instrumento da Tua vontade nessa noite, como um vaso nas Tuas mãos. Eu nada tenho, mas o Senhor tudo tens. E eu creio, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela vai produzir aqui frutos 30, 60 e 100 por um. Ela vai frutificar, porque ela vai cair em terra boa. Ela vai cair numa terra que vai tomar posse dessa semente, e ela vai frutificar no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço nessa noite, guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações, guarda a minha vida, Pai, em nome de Jesus, que tudo que eu falar possa ser a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Obrigado, amado. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a Tua palavra no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 40. Eu tenho observado como os irmãos, eu tenho estado às quintas-feiras, e a palavra que tem sido ministrada nesse lugar é sobre batalha, sobre como guerrearmos, como vencemos as adversidades que muitas vezes está e sempre estarão na nossa frente. E o Senhor tem falado aqui tremendamente aos nossos corações. As quintas-feiras são dias que nutrimos, onde o Senhor fala aos nossos corações, onde o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá todo o propósito, o porquê de estarmos nesse lugar, nesse tempo que se chama hoje, amém? Então eu gostaria de rapidamente ler essa passagem, que começa, uma passagem conhecida por todos, e no 40, versículo 40 diz: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse-lhe Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse-lhe Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saía poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se e tremendo, e prostrando-se declarou diante de todo o povo porque lhe havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Chegando a casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e planteavam. Ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas eles, pegando pela mão, clamou: levanta-te, menina. O seu espírito voltou e logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Só até aí, amados. Quantos conhecem essa passagem, né? Todos, né? Eu creio, né? Todos conhecem essa passagem. Passagem conhecida. Eu gostaria nessa noite de focar sobre Jairo. Porque Jairo estava vivendo uma adversidade dentro do seu lar. Jairo estava vivendo um momento de aflição dentro de si mesmo. Porque era um chefe da sinagoga, era um representante da lei daquela época. E eu gostaria dessa noite de frisar alguns pontos. O que levou esse homem, queridos, a alcançar o milagre? O que levou esse homem, diante da adversidade que ali estava vivendo, ele encontrar a vida em sua casa, que foi a vida da sua filha? Muitas vezes, amados, precisamos buscar ferramentas para vencermos as nossas adversidades. Porque a palavra do Senhor, ela vai produzindo em nós estratégias para vencermos. Porque muitas vezes as nossas adversidades estão dentro de nós, ou estão tanto no interior como no exterior. Porque assim era a vida. Porque assim era esse momento na vida de Jairo. Não é diferente de nós no tempo de hoje. E eu fiquei pensando, o que levou o Jairo? Naquele tempo Jesus caminhava e a multidão o apertava. A palavra começa dizendo que a multidão o esperava. Mas o que eu vejo de diferença, e que essa diferença precisa ser nas nossas vidas nos tempos de hoje, é que Jairo, ao ver Jesus, ele correu e se prostrou. Muitas vezes nos prostramos a muitas coisas nas nossas vidas. Nos prostramos diante da adversidade, nos prostramos diante daquele problema familiar, nos prostramos diante daquela situação que não encontramos uma saída. Mas essa noite o que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas é que Jairo usou de uma estratégia que nós, como igreja do Senhor, temos esse acesso, porque o véu se rasgou e não há mais nada que possa nos impedir de adentrar no Santo dos Santos. O sangue do Cordeiro está derramado sobre cada um de nós. E o que eu vejo na vida de Jairo é que quanto uma multidão, inércia, somente observava Jesus, ele correu, ele se prostrou. Muitas vezes nós, como seres humanos, talvez os nossos títulos, as nossas posições sociais, não permitem de nos prostrarmos diante daquele que tudo fez e que tudo criou, daquele que é o nosso Senhor, daquele sim que pode mudar a nossa história. Mas existe dentro de nós uma soberba, um orgulho, e a gente não vai até Ele. O tema dessa noite é: a intimidade nele nos leva a vencer as adversidades. Elas virão continuamente, estando na igreja, amado, de dia em dia. Porque assim, ouvimos uma palavra abençoada ao domingo, mas logo na segunda-feira já vem uma aflição, vem uma adversidade. Mas o que nos leva a nos conectar diante desse acesso se chama intimidade. Jairo não queria ser só mais um no meio do povo. Nessa noite você vai entender que existe sempre três públicos. Existe o povo, existe os discípulos, e existe aqueles que vivem a intimidade.
Mas muitas vezes queremos estar de longe, amado, e não queremos ir até o encontro, porque quando abrimos o nosso coração, e quando Ele começou a rogar, Jesus já sabia todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já sabia de todas as coisas que Jairo precisava. Mas o que Ele espera de mim e de você é que nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Talvez, muitas vezes a nossa posição, eu não vou mostrar isso para o meu filho, eu sou o pai. E muitas vezes somos duros, porque nós nos humilhamos e não nos prostramos diante de Deus. Nossos filhos nunca vão aprender o que é se prostrar diante de Deus, porque nós, como pais, não somos referência disto. Eles nunca vão entender o que é ir ao encontro, é se prostrar realmente, porque todos nós precisamos. Essas quintas-feiras atrás eu estava desse jeito. Eu precisava. Somos iguais. Somos iguais. Mas quando a gente vai até o encontro, porque há momentos que a gente reluta, né? O que o irmão vai pensar? Será que ele vai achar que eu estou com um problema? Não importa, querido. Jairo abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. Ele foi ao encontro e se prostrou. Você quer vencer as tuas adversidades? Se prostre diante daquele que tudo pode, daquele que pode mudar a história, daquele que uma palavra Ele pode mudar e te dar uma resposta, como já muitas respostas nos deram. Eu me lembro na minha conversão, a forma que eu era, e quando a gente vai mais se aproximando, Deus vem com resposta, e aí vai mudando a nossa direção, porque a palavra de Jesus é essa: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Toda hora precisamos estar atentos, a toda hora precisamos nos arrepender, a toda hora precisamos nos converter, porque é chegado o reino. E Jesus começou o seu ministério falando isso, declarando isso a toda aquele povo que ali havia. Não precisa abrir, Romanos 8:18 diz: porque para mim, Paulo diz, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa muito grande, porque o Senhor, Ele quer formar em nós esta qualidade, como Jesus tinha. A minha comida é obedecer ao Pai. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Quando nos alimentamos dessa intimidade, porque as aflições a gente vai ter, queridos, não adianta. Paulo diz: tenho por certo as aflições desse tempo presente. Todos nós vamos ter aflições. Jesus disse, né? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. O que Jesus estava ali, eu creio que é um curso rápido para Jairo, é que ele precisava aprender algumas ferramentas. E nessa noite a gente traduz isso, que Jesus estava ensinando a Jairo como seria ele saindo da lei, entrando, vivendo a graça do Senhor. As aflições, elas virão. As aflições estavam sobre a casa, sobre a família de Jairo, mas ele não quis olhar para os lados. Muitas vezes olhamos para os lados. Muitas vezes olhamos para trás e lembramos
mas eu sou desse jeito, já fui desse jeito. E a gente esquece que em Cristo tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Jairo sai. Jesus sai com ele. E a pergunta que eu lhes deixo nessa noite: para quem temos nos prostrado? Para quem? Para quem? Onde você tem se prostrado? Aquela solução que ainda não resolveu? Aquela dificuldade que você não encontra nas tuas forças saída? Ou você nessa noite entende que é nele? Somente Ele tem resposta. Somente Ele vai ter a resposta para a tua vida. Porque se há uma coisa que o Senhor ama, se chama filhos. Por isso que Ele morreu por mim e por você. Não importa a tua idade, não importa como você é, não importa como cantamos, se somos falhos, Ele nunca é falho. Jesus não, Ele não é falho. Eu e você somos, mas Ele não. E o amor do Senhor, Ele dura para sempre. O que precisamos é ir, é se prostrar. Diz um louvor que diz: prostrado aos teus pés, rendo a ti o meu louvor, pois nada sou sem a tua presença. Nada sou sem a tua presença. Sou dependente de ti. Amada igreja, o Senhor nos convida nessa noite a não andarmos mais nas nossas forças. Você quer vencer as suas batalhas? Começa a se render aos pés do Senhor. Rasga o teu direito. Rasga a tua carteirinha de membro de tantos anos. Fala: Senhor, eu quero viver o primeiro amor. Eu quero buscar aquilo. Eu quero a essência. Porque quando vivemos isso, queridos, Jesus nos pega pela mão novamente. E Ele nos segue. Ele nos segue. Ele nos leva. É ou não é? Jesus não tem te levado? Agora, se você tem achado que você está só, nessa noite você precisa refletir sobre isso. Talvez você não tenha dado totalmente aquilo, o teu coração, na presença dEle. E Ele precisa do teu coração. Ele precisa ser Senhor da tua vida. Não há casa sem fundamento. O UFC deixa uma aula que marcou minha vida. O Senhor tem de ser Senhor. Ele é o fundamento. Ele é a base de tudo. Podemos ser um templo bonito. Podemos cantar, podemos falar bem. Podemos fazer uma boa oração. Podemos ser dizimistas, ofertantes. Podemos ser uma boa pessoa no convívio da sociedade. Mas se o Senhor não for o Senhor da tua vida, queridos, você corre um sério risco de Ele dizer lá naquele dia: não vos conheço. Não vos conheço. As nossas adversidades, o tempo de deserto, ele nos leva. Eu sempre falo para minha esposa, e quando vivemos tempo de deserto, é porque o Senhor quer nos ensinar a vencer a prova. Ele quer nos ensinar que precisamos estar ali e não acharmos que somos melhores, porque muitas vezes achamos que somos um pouquinho melhor e esquecemos que Ele é Deus, Ele é Senhor. Jairo continua, e eu não vou adentrar na história da mulher hemorrágica, mas o segundo ponto, o primeiro ponto é o se prostrar, mas o segundo ponto, amados, é que é uma pergunta que eu gostaria dessa noite de deixar para a igreja. Por que o Senhor te plantou nessa comunidade? Porque você faz parte de um ministério, alguns, porque você participa de grupos caseiros,
Porque você vai nos encontros. Porque hoje, nessa noite, alguns nos visitam. Sabe que a gente pergunta isso? Por que Deus quer isso nas nossas vidas? O que Jesus estava ali ensinando para Jairo, queridos, e esse é o segundo ponto, é que enquanto Jairo caminhava com Jesus, Jesus falava, veio aquela mulher, uma mulher que não conhecia a Jesus, mas aquela mulher, ela mostrou, num curso prático e rápido, o que é ter uma fé. E ali Jairo observou toda aquela situação, Jairo acompanhou toda aquela situação. E o segundo ponto que eu gostaria dessa noite de compartilhar com a igreja é que precisamos aprender um com os outros. É por isso que o Senhor te plantou aqui. Jairo podia na palavra, a palavra nos diz, mas ele podia muito bem dizer, Senhor, mas eu te chamei. Mas não vemos Jairo falar nada. O que o Senhor nos ensina, queridos, Ele ensina para Jairo, ensina para nós como igreja, é que precisamos aprender um com os outros. Porque o Senhor se manifesta através da tua vida, através da tua vida, através da tua vida. Talvez um testemunho te traga a resposta que você deseja naquela noite, para algo que você tem esperado há anos. Assim é nos grupos, assim em qualquer lugar onde a igreja do Senhor se faz presente. O Senhor, Ele quer usar as nossas vidas, igreja, como um ensinando ao outro. O que é difícil é o terceiro ponto. Quando Jesus diz lá, vamos abrir só para acompanhar aqui, no 49, estando Jesus ainda falando com aquela jovem, aquela mulher, chegou um dos principais da sinagoga e disse, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. O Senhor nos uniu, queridos, para aprender um com os outros. Mas muitas vezes a gente vê o Senhor curando uma vida, dando uma direção, dando um livramento, fazendo um milagre. E a gente está aprendendo com tudo aquilo. Mas vem a terceira coisa, o que a gente chama da má notícia. A má notícia. Eu até escrevi aqui. Nos tempos de tempestade, naquela tempestade, vem a má notícia. E o terceiro ponto diz, precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Como justos, queridos, precisamos aprender a ouvir. Esse é o terceiro passo. Aquele homem não disse nada. Enquanto Jesus ainda falava, vinha a notícia. Assim, muitas vezes no nosso meio, a gente vê um irmão sendo abençoado, a gente vê Deus prosperando a vida daquele irmão, e vem a má notícia, ela vem de encontro às nossas vidas. Mas Jairo, Jesus ensina a Jairo, não temas, crê somente. Continua, não temas. Ele não murmurou, dos seus lábios nada saiu. Ele ouviu uma notícia, uma notícia que saiu de dentro dos seus, daqueles que tinham o amigo, né? Alguém que era próximo de Jairo. Mas ele aprendeu a ouvir a voz do Pai. O que precisamos, igreja, é aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Precisamos ser guiados. Porque muitas vezes, queridos,
quando a resposta vem, a gente fica chateado, fala, puxa, irmão, chegou agora, e Deus já está derramando, e eu já faz um tempo que eu estou aqui, e a gente se desvia, queridos, a gente perde a intimidade. Se você perder a intimidade, você não vence as suas batalhas, você não vai se tornar vitorioso diante daquela adversidade que você está vivendo, porque você retrocedeu. E a palavra diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Você para no tempo. O que precisamos é não tomar a forma desse mundo. Tá, as más notícias deixam, mas se você quer ser um referencial e vencer, precisamos ouvir a voz de Deus, porque enquanto Deus está mudando aquela vida e nos ensinando, porque eu tenho certeza que Jairo aprendeu muito com aquela mulher, uma mulher que a gente sabe que não tinha direito nenhum naquela época, mas ela vem ao encontro, ela vence todas as tradições da época, e ela vai até os pés do Senhor. E ali Jesus fala, tua fé te salvou, filha. E ali Jairo, com certeza, recebeu do alto um curso prático do que é andar por fé. O justo viverá por fé. É isso que a gente tem ouvido aqui nessas quintas? É ou não é? Essa é a condição do justo. Não precisa abrir, mas tem um salmo que eu gosto muito, que diz lá no 92:12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu gosto desse versículo, porque o Senhor nos assemelha à palmeira e ao cedro do Líbano. Eu gosto, porque a palmeira no seu estágio avançado, ela dá muitas raízes, queridos. Quando ela atinge a sua idade adulta, ela dá ali de 3 a 3.500 raízes. E a gente já ouviu isso aqui. Pode vir o vento que for, queridos. Dizem, eu até estava lendo o livro, que dizem que até 150 km por hora de vento. Ela dobra até o chão, mas ela não se quebra. Ela não se quebra. E o Senhor nos assemelha a essa palmeira. Dizem também que mesmo ela ferida, muitas outras morrem, mas ela é nutrida de dentro para fora. Muitas vezes a gente é ferido por fora, com palavras, com atitudes, talvez aqueles que mais a gente ama. Mas assim como a palmeira, ela é nutrida de dentro para fora. Assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele trabalha de dentro para fora e vem trazendo cura, e ela vai crescendo, bonita. Por isso que a palavra diz que assim é o justo. Essa é a condição do justo. Ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano é o contrário, ele é pequenininho, mas ele atinge uma raiz mais de 1,5 metro para baixo da terra. Só que dizem, eu até li esse livro também, que fala que ele chega até 40 metros de altura. Ela vai crescendo, mas devagar, 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 ela vai crescendo. E dizem que a raiz, quando ela chega numa pedra, ela não para por ali. O cedro, ela abraça a pedra e ela continua crescendo. Essa pedra é Jesus Cristo. É intimidade. Ela abraça a pedra e continua a crescer. Por isso que ela atinge esse tamanho, 40 metros. Ouvir a voz de Jesus
o que precisamos, queridos. Talvez você tenha passado por adversidades, por tempestades. Mas Ele disse, somos o justo, Ele vai florescer, e Ele vai crescer. Mas precisamos essa intimidade. Jairo ouviu. A notícia era má, mas Jesus diz, não temas, filho, vamos avançar. O que eu digo para você, igreja, não temas. Não temas, filho. O Senhor te escolheu. Porque muitas vezes a gente se acha na condição de perdedor. Não. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer. A batalha que Ele tinha de lutar, Ele já lutou. O que Ele quer de nós é uma doação. O que Ele quer de nós é isso aqui, o nosso coração, nossa gratidão, o nosso coração rendido aos pés dEle. Jesus vai e fala, vamos lá para tua casa. Esse é o quarto item agora. Nem todos podem entrar na tua casa. Ele escolheu alguns, Pedro, Tiago e João. E ali, o que eu acho mais interessante, ali aparece a mulher de Jairo. Eu não sei se ela estava no começo, queridos, da empreitada de Jairo, lá no comecinho, ou se ela apareceu ali. Mas o que Jesus quis ensinar para Jairo naquele momento é que essa intimidade, ela tem de viver em família. Jairo, tua esposa está aí? Ela vem junto. Sabe, muitas vezes, homens, a gente quer deixar nossa esposa para trás. Nossa esposa não anda do nosso lado. E a gente precisa mudar esse ponto. Nossa esposa tem que estar do nosso lado. Jesus ensina para Jairo, a tua esposa precisa entrar na tua casa. Porque na nossa casa, queridos, aqui é um lugar onde que o Senhor fala aos nossos corações, amém? A mesa está sempre colocada todos os dias. Se a gente vir, independente da pessoa que está trazendo a palavra, se a gente vir com o nosso coração aberto, o Senhor vai ministrar na tua vida. A grande dificuldade nos tempos de hoje é que a palavra adentre aí no teu coração. Porque o Senhor tem falado. É nos encontros, é no discipulado, o Senhor fala, Ele vai falar. Porque a palavra dEle é viva. Mas a maior dificuldade que existe hoje, não é se temos de ser bons para pronunciar a palavra. Mas é aí. Ela precisa encontrar terra fértil. Terra boa. Porque senão, não vai frutificar. O que Jesus quis ensinar para Jairo falou, a sua mulher. Intimidade. E pega, e vai entrar também Pedro, Tiago e João. Aí esse é o grupo. Existem 3 grupos, como eu disse no começo. O povo, os discípulos e os íntimos. Pedro, Tiago e João eram os íntimos. Eram aqueles que estavam em todos os lugares. No Monte da Transfiguração, eles estavam todos ali. Pedro, Tiago e João. Eu sempre uso como ilustração Pedro, a igreja, e Tiago e João, que eram irmãos, relacionamento, intimidade. Igreja, intimidade, não pode faltar dentro do nosso lar. Talvez você esteja só aqui, queridos. Talvez seja só você da tua casa que sirva ao Senhor. Deixa as pessoas verem a tua intimidade que você tem com o Senhor. Deixa o Senhor ver o quanto é o Senhor na tua vida. Talvez seja só você. Mas se você viver essa intimidade, queridos, eles vão querer esse Deus. Eles vão querer esse Senhor, que faz toda a diferença. Você que é casado, que tem a tua esposa, gera essa intimidade dentro do teu lar. Se é algo que Deus mais ama, querido, se chama família. É o projeto de Deus. Eu até coloquei aqui. Reveja os teus papéis, amado irmão, amada irmã.
Porque muitas vezes dentro do nosso lar, há as adversidades acontecendo, mas há o acúmulo para um e pouco para outro. Jesus disse para Jairo: chama a tua mulher, ela vai entrar junto. Vocês vão receber o milagre junto. Não há maior. Quanto tempo faz que você não senta com o teu filho para conversar com o teu filho? Você que tem filhos. Quanto tempo faz que você não bate uma prosa com ele? Você ora. Quanto tempo? Os papéis, os compromissos. Muitas vezes fazemos o compromisso só na frente do pastor, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até com a morte. Os compromissos ficam só aqui no altar, mas a gente não leva esses compromissos para uma vida. E o grande e forte disso se chama comunicação. Jesus olha para aquela mulher de Jairo, e só de olhar, falar, ela tem condições de entrar. Você sabe por quê, queridos? O nosso lugar, o nosso lar, é o lugar onde que a gente tem mais intimidade. Talvez você esteja só aqui. É o lugar onde você tem mais intimidade. É lá no teu lar que a incredulidade muitas vezes ela quer entrar. A dúvida, será que é isso mesmo? Será que Deus quer isso mesmo de mim? Por isso que ele fala, busca lá, busca no teu aposento em secreto. Intimidade. Revigora lá, busca virtude. É no lar. Vai no teu aposento e busca em secreto. Porque é no lar, queridos, que a gente consegue pôr em prática tudo isso que eu falei. O papel, a comunicação. Quando a gente se comunica bem, a gente fala as coisas boas dentro do nosso lar. Eu acho interessante, amados, que Jesus fala, ali havia incredulidade. Eles riam de Jesus. E a incredulidade da fé, ou a dúvida da fé, é uma linha muito fina. Talvez você está crendo mais uma coisa. Ah, eu não acredito. Ela é muito fina. Por isso eu digo para você, homens e mulheres, talvez você esteja só, seja você um referencial no teu lar. Leve a tua esposa a ter essa intimidade. Ah, mas ele não aceita, ele não gosta das coisas de Deus. Faça você a tua parte. Começa a ser essa intimidade. Porque se há algo que Jesus quer fazer, é mudar esse quadro. Ele quer mudar esse quadro de adversidade que talvez você está vivendo no teu lar. Mas sabe qual que é o grande problema? Você não tem intimidade com o Senhor. Aqui pulamos, cantamos, oramos, damos testemunhos, fazemos muita coisa no meio do povo, assim como Jairo. Mas Jairo foi diferente. Ele começa totalmente diferente. E Jesus leva ele de um lugar para o outro, leva para dentro do seu lar, e ele fala, cadê sua mulher? Vem junto, os dois. É lá dentro, queridos, que precisamos ser diferentes, porque só é lá que ele te vê. Só ele lá que ele sabe o que passa nos nossos corações. Ele me conhece lá no meu lar. Talvez aqui você me acha legal, mas lá ele conhece o que há por dentro. É lá. Se a nossa intimidade for intensa, ela vai produzir muitos frutos. Precisamos rever esses papéis. Precisamos, como igreja do Senhor, buscar essa direção. Papéis, compromissos. Pensa aí. Quantos papéis você tem deixado de lado? Papel que era... Talvez você não é ainda casado, mas quantos papéis que você como filho tem deixado? Quantos compromissos que você só tem falado de boca e não tem posto em prática? Deus quer trazer para nós, queridos, que diante das nossas batalhas, das nossas adversidades, elas podem começar lá dentro do nosso lar, mas se a gente começar a buscar essa intimidade, esse relacionamento, esses compromissos,
Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história, queridos. O Senhor vem com sabedoria e o Senhor vem com orientação. Jairo encontrou o que ele precisava. O que você precisa? O que precisamos como igreja do Senhor? A intimidade nele nos leva a vencer as adversidades. Talvez você não tenha tido diversidade dentro da tua casa com a tua esposa. Muitas vezes queremos ser melhor um com o outro, melhor um que o outro. Com os nossos filhos, que muitas vezes nos afrontam. Talvez com teu pai, com a tua mãe. Pense nisso. Pense nisso. A intimidade nos leva a vencer a adversidade. Primeiro dentro de nós. E depois externamente, fora de nós. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Vamos? O que tem lhe faltado? Se lançar mais aos pés do Senhor, se humilhar aos pés do Senhor, desejar aprender mais com o irmão, com outro irmão, os ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Ou você precisa, dentro da tua família, tomar um posicionamento nessa noite e falar: Senhor, eu quero mudança. Eu quero ser a diferença dentro do meu lar. Eu quero cumprir com os meus papéis e com o compromisso que eu firmei. O que você deseja? Eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida. Se você deseja algo desses pontos que levantamos aqui, eu gostaria de convidar a ver, que você viesse aqui à frente, para como igreja do Senhor estarmos orando por você.